Meu melhor amigo entrou no Muay Thai e achou que tinha virado o super-homem, mas ele cometeu o erro de mexer com a mulher de um policial. Ontem ele me chamou para uma festa. Eu tive um pressentimento ruim e não fui. Hoje ele está na UTI. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos e sou designer gráfico. Moro na zona norte de São Paulo, num bairro onde todo mundo se conhece e onde as notícias correm mais rápido que a internet. O meu melhor amigo, ou pelo menos era até ontem, se chama Beto. O Beto sempre foi um cara complexado, baixinho, um pouco gordinho, aquele tipo que sempre foi zoado na escola e acumulou uma raiva reprimida. Ele sempre teve o pavio curto, mas faltava coragem para explodir. Há cerca de 4 meses, decidimos nos matricular numa academia de Muay Thai. A minha ideia era simples: fazer um cardio, perder a barriga de cerveja e desestressar do trabalho. A ideia do Beto, infelizmente, era outra. Ele queria aprender a machucar. Nas primeiras 2 semanas, ele era o aluno humilde, mas conforme ele aprendeu a dar um soco direto e um chute na costela, a personalidade dele sofreu uma mutação bizarra. No segundo mês, ele já se achava o dono do bairro. Começou a usar regatas cavadas, mesmo sem ter músculo definido. Passou a andar com os braços abertos como se estivesse carregando 2 melancias debaixo do sovaco, e fechou a cara para todo mundo. A síndrome do faixa branca pegou ele de jeito. Se um garçom demorava para trazer a bebida, ele batia na mesa. Se alguém fechava ele no trânsito, ele descia do carro gritando: "Desce aí se tu é homem! Vem trocar soco!" Eu sempre tinha que intervir, pedir desculpa, puxar ele para o carro. "Beto, para com isso, cara. Tu treina há 2 meses. Tu não é o Anderson Silva. Na rua não tem juiz, não tem luva. Tu vai pegar um maluco armado e vai morrer." A resposta dele era sempre a mesma, cheia de arrogância. "Relaxa, Lucas. Eu sou uma arma branca agora. Eu tenho a técnica. Ninguém me segura. Esses caras são tudo frouxo." Mas a arrogância dele cruzou a linha vermelha há 2 semanas. O Beto tem um defeito grave. Ele gosta do proibido. Ele cismou com uma mulher loira, frequentadora da mesma padaria que a gente. O problema não era a mulher. O problema era a aliança de ouro grossa no dedo dela. E o problema maior ainda era quem colocou a aliança lá. O marido dela é um cabo da polícia militar, lotado na força tática. Um homem conhecido no bairro não por ser simpático, mas por ser aquele tipo de polícia linha dura, que você atravessa a rua para não cruzar. O Beto sabia disso. Eu avisei. O dono da padaria avisou. Mas o ego do Beto estava inflado demais. Ele começou a mandar mensagens no direct do Instagram dela. Começou a fazer piadinhas quando o marido não estava perto. "Corno manso", ele dizia rindo. "O cara é brabo na farda, mas em casa quem garante sou eu." Ontem, sexta-feira à noite, o celular tocou às 21 horas. Era o Beto. "Fala, Lucão. Se arruma aí. Vamos pro pagode do Zé. Hoje vai tá lotado. Vou botar aquela minha camisa preta justa pra intimidar." O pagode do Zé é um bar aberto, numa praça movimentada. É um lugar onde a cerveja é barata e a confusão é garantida. Na hora que ele falou o nome do lugar, meu estômago embrulhou. Eu tive um calafrio físico. Eu sabia que o tal policial morava a 2 ruas daquele pagode. E sabia que durante a semana tinha corrido um boato de que o policial tinha pegado o celular da esposa e lido as gracinhas do Beto. "Beto, não vou não", falei, tentando disfarçar o nervosismo. "Tô com dor de cabeça e acho melhor tu não ir também. O clima tá estranho, mano. Aquele papo do policial tá rodando." O Beto soltou uma gargalhada alta, daquelas forçadas. "Qual foi, Lucas? Virou frango? Tá com medinho de fofoca? Eu sou tua segurança, irmão. Se o coxinha aparecer lá, a gente resolve no tatame. Vamos aí, não me deixa na mão." Eu hesitei por 3 segundos. Pensei na lealdade de amigo. Mas pensei também na minha mãe chorando no meu enterro por causa de uma briga que não era minha. "Não vou, Beto. É sério. Fica em casa hoje. É um conselho de irmão. Tu é um bundão mesmo, Lucas. Fica aí vendo série. Eu vou lá mostrar quem manda na ZN." Ele desligou na minha cara. Fui dormir inquieto. Tive pesadelos a noite toda. Acordei hoje, sábado, às 7 da manhã, com o celular vibrando sem parar. Eram centenas de mensagens no grupo do futebol e no grupo da academia. Eram vídeos. Eu cliquei no primeiro com a mão trêmula. A imagem era escura, iluminada apenas pelos faróis de um carro e pela luz amarela do poste. O som era uma mistura de pagode ao fundo e barulho de pancada seca. Não era uma luta, era um linchamento. O Beto estava no chão, encolhido em posição fetal, no meio da rua de terra batida atrás do bar. Mas ele não estava apanhando de uma pessoa. Eram 4 homens em cima dele.
Eu reconheci o policial. Ele estava de paisana, bermuda e chinelo, dando chutes precisos nas costelas do Beto. Mas os outros 3 não eram policiais. Um era o garçom com quem o Beto brigou semana passada por causa de R$ 2 de troco. O outro era o ex-namorado de uma menina que o Beto humilhou no Instagram. O quarto eu nem conhecia. Parecia que todos os desafetos que o Beto colecionou nos últimos 2 meses decidiram cobrar a fatura na mesma noite. No vídeo, enquanto o Beto gemia e tentava proteger o rosto, o policial gritava: "Levanta, Muay Thai! Ué, não era você que se garantia? Não era você que ia pegar minha mulher? Cadê a valentia? Levanta!" O Beto não levantou. Ele só chorava e pedia pelo amor de Deus. A arma branca tinha sido desmontada. A técnica de academia não serviu de nada contra a fúria da rua e a superioridade numérica. O vídeo acaba com alguém gritando: "Sujou, a viatura tá vindo." Ironicamente, a viatura oficial para socorrer. Liguei para a mãe dele, a dona Sônia, às 8h30. Ela mal conseguia falar de tanto chorar. "Lucas, destruíram o rosto dele. Ele tá na UTI da Santa Casa. O médico disse que quebrou o maxilar em 2 lugares. Quebrou o nariz, 3 costelas e perfurou o pulmão. Ele tá entubado, induzido ao coma para não sentir dor." Ela fez uma pausa e perguntou com a voz embargada: "Por que você não foi, Lucas? Se você estivesse lá, talvez eles não tivessem batido tanto." Essa pergunta me destruiu, mas a verdade cruel é: se eu estivesse lá, eu estaria na maca ao lado dele. Edit 1. Muita gente perguntando se a polícia vai investigar. Gente, o agressor principal é a polícia, ou pelo menos um PM influente. No BO, registrado pela mãe, consta agressão por desconhecidos em briga de bar. O medo impera. Ninguém que estava no pagode quer ser testemunha. A lei do silêncio na periferia vale mais que a Constituição. Edit 2. O nosso mestre da academia viu o vídeo. Ele mandou um áudio no grupo agora há pouco, furioso. Disse: "O aluno Roberto está expulso permanentemente. A nossa arte é disciplina e respeito. Quem usa o que aprendeu aqui para arrumar confusão na rua e desrespeitar família alheia, colhe o que planta. E não quero ninguém da academia indo lá no hospital de uniforme para não queimar nosso filme." O Beto perdeu a saúde e o lugar onde ele achava que era rei. Edit 3. Analisando os vídeos com mais calma, tem outros ângulos filmados por curiosos, percebi que o Beto realmente tentou dar o primeiro soco. Ele estava bêbado, peitou o policial e armou a guarda de luta. Foi o erro fatal. O policial deu uma rasteira nele em 2 segundos e aí o espancamento começou. A arrogância dele durou até o momento em que as costas dele tocaram o chão. Edit 4. Estou indo para o hospital agora ver a dona Sônia. Não sei o que dizer para ela. Não posso dizer "eu avisei." Seria cruel, mas a culpa que sinto é misturada com alívio. Aquele pressentimento ontem à noite salvou minha vida. O Beto achou que era protagonista de filme de ação, mas a vida real não tem dublê. Atualização. Fui visitar meu amigo na UTI, e ele está irreconhecível. A mãe dele acha que foi um assalto, mas eu recebi um recado na porta do hospital para ficar de boca fechada. Sábado, 2h da tarde. Eu respirei fundo antes de entrar pela porta automática da Santa Casa. O cheiro de hospital, aquela mistura de álcool, éter e sopa sem sal, sempre me deu náuseas. Mas hoje o cheiro parecia ter gosto de culpa. Encontrei a dona Sônia na sala de espera. Ela estava sentada numa cadeira de plástico azul, segurando um terço com tanta força que os dedos estavam brancos. Quando ela me viu, ela desabou. "Lucas! Meu Deus, Lucas!" Ela me abraçou, chorando copiosamente no meu ombro. "Fizeram uma maldade com o nosso menino. Por que, meu Deus? Ele é tão bom, tão trabalhador." Eu engoli seco. Tão bom. A imagem de mãe é sagrada. Ela não via o Beto arrogante, o Beto que humilhava garçom, o Beto que mandava foto indecente para a mulher casada. Ela só via o filho que ela criou. "Calma, tia. O médico falou alguma coisa nova? Disseram que ele vai passar por uma cirurgia agora às 16 horas. Vão ter que colocar pinos no maxilar. O rosto dele..." Ai, Lucas. Parece que passou um caminhão por cima. Ela enxugou as lágrimas e olhou nos meus olhos com uma inocência que doeu. "Foi assalto, né, Lucas? Eles queriam o celular e o Beto reagiu? Eu sempre falei pra ele não reagir. Eu congelei. Ela não sabia. Ninguém teve coragem de contar, e ela provavelmente não tem acesso aos grupos de WhatsApp onde o vídeo do massacre está rodando. Eu devia contar a verdade? Dizer que o filho dela apanhou porque provocou um homem perigoso e desrespeitou uma família? Dizer que ele achou que era o Rambo? Não, não ali, não agora. Seria crueldade demais destruir a imagem do filho enquanto ele lutava pela vida. Tia,
Foi uma confusão. Desconversei. A gente não sabe direito ainda. O médico permitiu uma visita rápida antes da cirurgia. Só uma pessoa. A dona Sônia insistiu que eu fosse. Vai lá, Lucas. Ele gosta tanto de você, quem sabe ele te ouve. Eu entrei na UTI. O bip dos monitores cardíacos era o único som. Quando cheguei no leito 12, minhas pernas fraquejaram. Se eu cruzasse com ele na rua, eu não saberia quem era. A cabeça do Beto estava inchada, o dobro do tamanho normal. Os olhos eram 2 fendas roxas e fechadas. O nariz estava desviado para a esquerda, afundado. Havia tubos na boca e no nariz. Aquele rapaz cheio de marra que estufava o peito na academia, agora era um amontoado de carne machucada, dependendo de máquinas para respirar. A arma branca que ele dizia ser tinha sido neutralizada. Segurei a mão dele, que estava fria. Eu avisei, irmão, sussurrei, sentindo uma lágrima cair. Eu disse para você não ir. Ele não se mexeu. O coma induzido era a única misericórdia que ele tinha naquele momento. Saí da UTI atordoado. Me despedi da dona Sônia, prometendo voltar no dia seguinte, e caminhei para a saída do hospital. Eu precisava de ar, precisava processar aquilo. Quando cheguei na calçada, acendi um cigarro, vício que eu estava tentando largar, mas hoje foi impossível. Foi quando uma moto preta, sem placa, parou no meio-fio bem na minha frente. O piloto estava de capacete escuro e jaqueta de couro. O garupa desceu. O garupa não estava de capacete. Era um homem pardo, forte, com uma tatuagem de carpa no braço. Eu reconheci ele do vídeo. Era um dos amigos que ajudaram a bater no Beto. Não era o policial, mas era um dos que chutaram as costas dele. Meu coração parou. Pensei, vou apanhar aqui também, na porta do hospital. O homem caminhou até mim. Bem devagar. Ele não parecia agressivo, parecia profissional. Ele parou a 1 metro de mim. Tu é o Lucas, né? O parceiro de treino do valentão lá em cima. Minha voz sumiu. Apenas assenti com a cabeça. Então, Lucas, o homem falou baixo, olhando para os lados. O recado é simples. A conta do teu amigo tá paga. O que ele devia, ele pagou com os dentes. O doutor, provavelmente o policial, mandou dizer que o assunto morreu. Eu respirei, aliviado, mas ainda tenso. Mas tem um detalhe. Ele continuou chegando mais perto. A gente sabe que a mãe dele tá chorando aí. A gente respeita a mãe. Mas se aparecer polícia na nossa porta, se tiver denúncia, se tiver testemunha, a gente vai achar que foi você que abriu o bico. Porque o Beto não vai falar nada tão cedo. Ele colocou a mão no meu ombro e apertou. Tu parece ser um moleque esperto, Lucas. Tu não foi na festa ontem porque tem juízo. Continua tendo juízo. Cuida da tua vida. Desenha teus desenhos e esquece o que aconteceu. Entendeu? Entendi. Respondi quase sem voz. Ótimo. Melhoras pro teu amigo. Diz pra ele que a mulher dos outros não é bagunça. Ele subiu na moto e eles arrancaram. Fiquei ali, na calçada, tremendo. Eu não era apenas uma testemunha distante agora. Eu era parte do acordo de silêncio. Se eu fosse na delegacia denunciar a tentativa de homicídio, eu estaria assinando a minha própria sentença. Voltei para o meu carro, olhando para todos os espelhos retrovisores. O Beto não só destruiu a própria vida, ele trouxe o medo para dentro da minha. Edit 1. Cheguei em casa e tranquei tudo. Portão, janelas, basculante. Nunca tive medo de morar na ZN, mas agora cada barulho de moto na rua parece um aviso. O medo psicológico é pior que a dor física. Edit 2. A dona Sônia me ligou agora há pouco. Disse que a cirurgia acabou e foi um sucesso, mas que o médico disse que o Beto vai ficar com sequelas. Ele perdeu 4 dentes da frente e vai precisar de fonoaudiologia para voltar a falar e comer. A estética dele, que ele tanto valorizava para pegar mulher, acabou. Edit 3. O grupo da academia está num debate moral. Alguns alunos querem fazer uma vaquinha para pagar o tratamento dentário dele. Outros, principalmente as mulheres, estão dizendo: eu não dou R$1. Ele assediou a mulher do cara. Quem procura acha. A turma rachou. O mestre proibiu qualquer arrecadação usando o nome da academia. Edit 4. Recebi uma mensagem no Instagram de um perfil fake, sem foto, 0 seguidores. Dizia apenas: o silêncio é a oração dos sábios. É a confirmação. Eles estão me monitorando. Vou ter que viver pisando em ovos por causa da irresponsabilidade do meu amigo. Que ódio, Beto. Que ódio. Atualização. Meu amigo acordou do coma e minha tia queria ir na delegacia denunciar o assalto, mas tive que impedi-la quando o próprio agressor apareceu fardado no quarto para prestar solidariedade. Domingo, 10 horas da manhã. O clima no hospital estava pesado. Eu passei a noite em claro, vigiando a rua pela janela do meu quarto, assustado com qualquer moto que passava. Mas eu precisava voltar lá. O recado que recebi na calçada deixava claro que eu era o responsável por manter a narrativa sob controle. Quando cheguei ao quarto da enfermaria, ele tinha saído da UTI e ido para o quarto nesta manhã. A cena era desoladora. O Beto estava acordado, mas ele não era mais o Beto.
O rosto dele estava imobilizado, inchado como uma bola de futebol roxa. A boca estava amarrada com fios de aço cirúrgico para segurar o maxilar no lugar. Ele só podia beber líquidos por canudo. Quando ele me viu, os olhos dele, a única parte do corpo que se movia, se arregalaram em pânico. Ele tentou falar, mas saiu apenas um gemido abafado e doloroso. Ele sabia, ele lembrava. A dona Sônia estava ao lado da cama, penteando o pouco cabelo que restou nele. Uma parte foi raspada para os pontos na cabeça. Olha quem chegou, filho. O Lucas. Ela disse com voz doce. Lucas, eu tomei uma decisão. Eu vou agora à tarde na delegacia. Eu vou exigir que o delegado pegue as câmeras da rua. Isso não pode ficar assim. Eles quase mataram meu menino por causa de um celular. Meu coração disparou. Se ela fosse na delegacia e pedisse as câmeras, o delegado ia ver que não foi assalto, ia ver quem bateu. E se o agressor principal era quem eu sabia que era, mexer nesse vespeiro significava assinar o atestado de óbito da família inteira. Tia, calma. Coloquei a mão no ombro dela. Não faz isso agora. O Beto precisa da senhora aqui. Delegacia agora é burocracia. Chá de cadeira. Não interessa. Ela levantou indignada. É justiça. Eu vou chamar a imprensa se precisar. O monitor cardíaco do Beto começou a apitar mais rápido. Bip, bip, bip. Ele estava tentando negar com a cabeça, mas a dor impedia. Ele batia a mão na cama. Ele sabia que justiça era uma palavra perigosa naquele contexto. E então, batidas na porta. Toc, toc. A porta se abriu devagar. O sangue drenou do meu corpo. Não era um médico. Não era enfermeira. Era um policial militar, fardado. Botas brilhando, pistola no coldre, postura impecável. E não era um policial qualquer. Era ele, o marido da mulher loira. O homem que eu vi no vídeo chutando a cabeça do meu amigo. Ele entrou no quarto com um sorriso simpático e profissional, segurando o cap na mão. Licença, bom dia a todos. A voz dele era grave e calma. A mesma voz que gritou, "Levanta, lutador!" no vídeo. A dona Sônia, ingênua, levantou-se prontamente. Bom dia, seu policial. O senhor veio investigar o caso? Ele sorriu para ela. Um sorriso de lobo. Isso mesmo, minha senhora. Ficamos sabendo da ocorrência na área. Uma brutalidade. Vim prestar solidariedade e ver se o rapaz consegue nos dar alguma descrição dos assaltantes. Ele caminhou até a beira da cama. O monitor do Beto disparou. Bip, 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 bip. Chegou a 140 batimentos. O Beto começou a suar frio, as lágrimas escorrendo pelos olhos inchados. Ele tremia na cama. O policial olhou fixamente para o Beto. Não havia ódio no olhar dele agora, apenas domínio. Calma, rapaz. Não precisa ficar nervoso. O policial colocou a mão no ombro do Beto, exatamente onde a costela estava quebrada, mas sem apertar. Só o peso da mão já era uma ameaça. A gente sabe que a bandidagem tá terrível, mas fica tranquilo. O que aconteceu naquela noite foi um roubo infeliz, né? Você não viu o rosto de ninguém, estava escuro, não é isso? O subtexto era claro como cristal. Confirme a história do assalto ou a gente termina o serviço aqui mesmo. O Beto, chorando, fechou os olhos e assentiu levemente com a cabeça. Viu, dona Sônia? O policial virou para a mãe. Ele não viu nada. Foi muito rápido. Infelizmente, sem descrição, fica difícil pegar os meliantes. Mas vamos reforçar a patrulha na área para ninguém mais se machucar. Ele virou para mim. E você deve ser o amigo leal, né? O Lucas. Ele sabia meu nome. Ele sabia de tudo. Sou eu, senhor, respondi olhando para o chão. Parabéns, Lucas. Amigo de verdade é aquele que cuida, que dá bons conselhos, que mantém a cabeça no lugar. Continue assim. Juízo. Ele deu 2 tapinhas nas minhas costas. Senti o peso da autoridade e da impunidade naqueles tapas. Melhoras, campeão, ele disse pro Beto. E cuidado na rua. O mundo tá perigoso. Ele colocou o cap, prestou uma continência debochada para a dona Sônia e saiu. A dona Sônia sentou na cadeira, suspirando. Ai, que homem educado. Graças a Deus a polícia está preocupada. Viu, Lucas? Eles vão pegar os bandidos. Eu olhei para o Beto. Ele tinha desmaiado de nervoso ou a sedação tinha batido forte. Eu fui até a pia do quarto e vomitei. Vomitei de medo, de nojo e de impotência. A investigação tinha acabado de ser encerrada pelo próprio criminoso. E nós éramos cúmplices forçados. Edite 1. O celular do Beto sumiu na noite da surra. A dona Sônia acha que foi roubado pelos assaltantes. Eu sei que o policial levou para apagar as mensagens que o Beto mandou para a esposa dele. Não tem prova digital. O crime perfeito, acobertado pela própria burrice da vítima e pelo poder do agressor. Edite 2. O médico entrou logo depois que o policial saiu, preocupado com a taquicardia do Beto. Ele perguntou, o que houve aqui? Ele teve um pico de estresse absurdo. Eu menti. Foi a lembrança do trauma, doutor. A gente estava falando do assalto. Mentir virou minha segunda língua para sobreviver. Edite 3. A notícia do assalto se espalhou pelo bairro. No bar onde tudo aconteceu,
Ninguém fala nada. O dono do bar, que viu tudo, disse para a dona Sônia que as câmeras estavam desligadas naquele dia por causa da chuva. Todo mundo entendeu o recado. O silêncio é a lei da sobrevivência na periferia. Edite 4. Estou indo para casa agora. Preciso tirar a dona Sônia dessa ideia de imprensa. Vou ter que dizer para ela que o Beto pediu, por sinais, para deixar pra lá, que ele tem medo de represália dos ladrões. É horrível manipular uma mãe, mas é a única forma de impedir que ela cave a cova do próprio filho. Atualização. Levei meu amigo para casa após a alta médica. Ele perdeu 12 quilos. Não consegue falar e descobriu que o vídeo da surra virou meme nos grupos do bairro e que ninguém quer ficar perto dele terça-feira, 10 dias após o ocorrido. O dia da alta médica chegou. Eu fui buscar o Beto e a dona Sônia na Santa Casa. Quando ele apareceu na cadeira de rodas na portaria, empurrado por um enfermeiro, eu senti um aperto no peito. Aquele rapaz forte que estufava o peito na academia e pesava 85 quilos, desapareceu. No lugar dele, havia um homem curvado, magro. Ele perdeu 12 quilos em 10 dias só à base de soro e líquidos, com o rosto ainda roxo e amarelado. A boca estava travada com ferros. Ele respirava com um chiado por causa do nariz quebrado, que ainda estava cicatrizando. Ele usava um boné e óculos escuros grandes para tentar esconder o estrago, mas não adiantava. A postura de derrota era visível a quilômetros. Coloquei ele no banco de trás do meu carro. O trajeto até a casa dele foi num silêncio absoluto. Ele não podia falar e eu não sabia o que dizer. Quando chegamos na rua dele, a realidade bateu. Era horário de almoço. Tinha gente na rua, vizinhos lavando calçada, gente indo buscar criança na escola. Quando o Beto desceu do carro, apoiado em mim e na mãe, 2 rapazes que passavam de moto diminuíram a velocidade. Eles não ofereceram ajuda. Eles apontaram e riram. "Ala, o lutador voltou!" Um deles gritou. "Cadê a marra agora, Beto?" O Beto baixou a cabeça, tentando se esconder dentro dos próprios ombros. Ele começou a tremer. A dona Sônia gritou. "Respeitem! Ele foi assaltado!" Os rapazes riram mais alto e aceleraram. Eles sabiam. Todo mundo sabia. A versão do assalto era uma mentira que só a mãe acreditava, ou fingia acreditar. Entramos em casa, o santuário seguro. O Beto foi direto para o quarto. Ele sentou na cama e pediu, por gestos, o celular antigo dele, um aparelho velho que a mãe achou na gaveta, já que o novo foi levado pelo policial. Eu tentei impedir. "Beto, não mexe nisso agora. Descansa!" Ele insistiu, agressivo, batendo na cama. A abstinência digital dele era forte. Eu liguei o Wi-Fi. Foi o pior erro. Assim que as notificações começaram a entrar, o rosto dele, o pouco que dava para ver de expressão, mudou de ansiedade para desespero. Ele abriu o WhatsApp. Ele tinha sido removido do grupo da academia. Ele tinha sido removido do grupo do futebol. E no grupo dos parceiros da balada, aqueles amigos que incentivavam ele a ser pegador, a última mensagem antes dele ser removido era o vídeo da surra. O vídeo tinha virado figurinha, tinha virado meme. Alguém tinha feito uma montagem com a música do Rock Balboa, desafinada ao fundo enquanto ele apanhava. Legendas cruéis como "Quando você acha que é o John Jones, mas é só o Zé Ruela" e "Mexeu com mulher de polícia, virou peneira". O Beto largou o celular na cama como se estivesse pegando fogo. Ele começou a chorar, mas com a boca amarrada. O choro era um som gutural, um gemido agudo de animal ferido. Ele puxava o próprio cabelo. A vergonha era maior que a dor física. A reputação de garanhão e brabo que ele tentou construir por meses foi destruída em 2 minutos de vídeo. Agora ele era o corno manso que apanhou, o talarico fracassado. Nenhum dos amigos de festa mandou mensagem perguntando se ele estava vivo. Nenhuma das mulheres que ele tentava impressionar mandou um melhoras. Ele estava sozinho. Só tinha a mãe, que ele desrespeitava, e eu, que ele chamou de bundão. A dona Sônia entrou no quarto com uma sopa rala e um canudo grosso. "Vamos comer, filho. Tem que ficar forte." O processo de alimentação era humilhante. Ele tentava sugar a sopa, mas a dor nos dentes quebrados e nos pinos era insuportável. A sopa escorria pelo canto da boca. A mãe tinha que limpar com um pano, como se ele fosse um bebê de 6 meses. Ele empurrou o prato irritado e apontou para o espelho do guarda-roupa. Ele queria se ver. Ele levantou, cambaleando, e ficou na frente do espelho. Ele tirou os óculos escuros, tirou o boné, viu as cicatrizes roxas, o nariz torto, os dentes da frente faltando. Dava para ver pelo vão dos lábios inchados. Ele viu o monstro que a arrogância dele criou. Ele deu um soco no espelho, fraco, sem força, mas o suficiente para trincar o vidro. Depois, ele caiu de joelhos e abraçou as pernas da mãe, soluçando. Pela primeira vez em anos, eu vi o Beto
o meu amigo de infância, e não o personagem que ele inventou. O personagem morreu na calçada do pagode. O que sobrou foi um homem quebrado, que vai ter que reaprender a viver do zero. Edit 1. O amigo da moto, aquele que me ameaçou no hospital, passou na frente da casa hoje, devagar, só para marcar presença. O Beto viu pela janela e se jogou no chão de medo. O terror psicológico continua. Eles querem ter certeza de que o Beto entendeu a lição e vai ficar calado. E ele vai. Ele está aterrorizado. Edit 2. A conta do hospital, mesmo sendo público, teve custos de remédios por fora e a cinta para a costela. E agora o tratamento dentário vão custar uns 20 mil reais. A dona Sônia vai ter que vender o carro dela, um Celta velhinho, para pagar os implantes dentários dele no futuro. A irresponsabilidade dele custou o patrimônio da mãe. Edit 3. Tentei falar com o mestre da academia para ver se ele aceitava o Beto de volta no futuro, só para manter a cabeça no lugar. A resposta foi definitiva. Sem chance, Lucas. Ele manchou o nome da equipe. Aqui ele não pisa nunca mais. E diz pra ele agradecer que está vivo. Na época antiga, talarico de polícia não voltava do hospital. Edit 4. O Beto escreveu num caderno pra mim. Eu perdi tudo. Eu escrevi embaixo. Você perdeu a marra. A vida você ainda tem. Agora vê se aprende a usar. Fui duro, mas não dá para passar a mão na cabeça. Ele precisa entender que a culpa é 100% dele. Atualização. Hoje, um ano depois, meu amigo trabalha nos fundos de um estoque para não ser visto. Treme quando ouve uma sirene e a mãe dele anda de ônibus porque vendeu o carro para pagar os dentes dele. Terça-feira, 20 de janeiro de 2026. Estou sentado numa padaria da Zona Norte, tomando um café. Pela janela vejo o ônibus passar. Dentro dele, sentada perto da janela, está a dona Sônia. Ela parece 10 anos mais velha do que há um ano. Ela carrega sacolas pesadas de supermercado. O carro dela, aquele Celta que ela adorava, foi vendido há 8 meses. O dinheiro foi todo para a boca do Beto. Foram 25 mil reais em cirurgias, pinos, enxertos ósseos e implantes dentários. O sorriso novo do Beto custou o conforto da aposentadoria da mãe. E mesmo assim, o sorriso dele nunca mais foi natural. Ficou mecânico, rígido, sem vida. E o Beto? Bom, o Beto sobreviveu. Mas o Beto Pit Boy morreu naquela calçada. Hoje ele trabalha no almoxarifado de uma loja de materiais de construção, num bairro distante, a 15 quilômetros daqui. Ele pediu para trabalhar no fundo, carregando caixa, longe do balcão, longe do público. Ele tem vergonha do rosto. Embora a cirurgia tenha consertado o maxilar, o nariz ficou torto e ele tem uma cicatriz grossa na sobrancelha que o boné não esconde. Mas a maior mudança não é física, é comportamental. O rapaz que falava alto, que estufava o peito e encarava garçom, virou um homem que anda olhando para o chão. Ele fala baixo, pede licença, pede desculpa se esbarra em alguém. Ele não treina mais. Nunca mais pisou num tatame. Ele vendeu as luvas e o calção na internet por preço de banana. Sábado passado, fui visitar ele. Estávamos na sala assistindo televisão. De repente, passou uma viatura da polícia militar na rua, com a sirene ligada, indo atender alguma ocorrência. A reação do Beto foi instintiva e triste. Ele pulou do sofá, desligou a TV e correu para fechar a cortina. Ele ficou espiando pela fresta, suando frio, tremendo. Calma, Beto, não é aqui, eu disse. Nunca se sabe, Lucas. Eles nunca esquecem, ele respondeu com a voz falha. Ele ficou com uma leve dificuldade na dicção por causa dos nervos da boca. E o policial, o marido da loira, ele continua no bairro, foi promovido a sargento. A mulher loira continua com ele. Eu cruzei com ele esses dias no posto de gasolina. Ele estava lavando o carro, ouvindo som alto, rindo com os amigos. Ele me viu, eu gelei, mas ele apenas acenou com a cabeça, um cumprimento breve, e voltou a rir. Para ele, o Beto foi apenas um inseto que ele esmagou e seguiu em frente. A justiça dos homens não o tocou e a vida dele continuou próspera, enquanto a do Beto parou no tempo. É revoltante, mas é a realidade crua da rua. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, principalmente quando o lado mais fraco acha que é aço, mas é barbante. O Beto aprendeu a lição da pior forma possível. Ontem, ele me disse uma frase que resumiu tudo. Lucas, eu achava que o Muay Thai me dava superpoderes. Eu esqueci que luta é esporte e rua é selva. Na selva, quem ruge muito vira almoço. Ele está tentando juntar dinheiro para comprar um carro usado para a mãe dele de volta. Ele entrega quase todo o salário para ela. É a forma dele de pedir perdão. A dona Sônia perdoou, claro, porque mãe sempre perdoa. Mas a gente sabe que a mágoa de ver o filho destruído nunca passa. Eu continuo treinando, mas mudei de academia. Treino pela saúde, pela disciplina, e sempre que vejo um novato chegando, colocando a luva pela primeira vez,
e fazendo cara de mal na frente do espelho, eu sinto um arrepio, dá vontade de chegar e dizer: baixa a bola, irmão. O saco de pancada não revida, mas a vida bate forte. Edit 1, fim da saga. Obrigado por acompanharem. O Beto está vivo, o que já é um lucro imenso considerando o que poderia ter acontecido. Ele está fazendo terapia, pelo SUS, para lidar com o estresse pós-traumático. Edit 2, sobre a mulher do policial. Dizem as más línguas que ela sossegou também. Parece que depois do que houve com o Beto, ela percebeu do que o marido é capaz e parou de dar bola para garotos na rua. O medo disciplinou todo mundo. Edit 3. O grupo antigo de amigos, parceiros da balada, tentou chamar o Beto para um churrasco mês passado. Ele recusou. Disse pra mim: eles riram de mim quando eu estava no chão. Eles compartilharam o vídeo. Eu não tenho mais amigos, Lucas. Só tenho você e minha mãe. O círculo social dele foi peneirado na dor. Edit 4. Minha mensagem final. Artes marciais ensinam respeito, honra e defesa. Se você usa isso para atacar, para intimidar ou para talaricar mulher de homem perigoso, você não é lutador, você é um alvo. Sejam humildes. O cemitério está cheio de gente que se garantia. Um abraço do Lucas. Fiquem na paz.